Olá, guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Instinto Livre. Hoje falaremos sobre os detalhes, principalmente explorando a importância dos detalhes em nossa vida cotidiana. Isso eu vou aplicar em vários contextos e vários cenários que vocês logo vão entender o como os detalhes, cada detalhe importa e como também nosso universo e a metafísica e o mundo espiritual e outras coisas são compostas por esses meros detalhes, que no começo parecem nada, mas somando todo, muda muita coisa, muita mesmo. E é o que iremos explorar no episódio de hoje. Eu vou começar com um questionamento para você. Já parou para pensar como a maioria das mudanças que acontecem em nossas vidas quase nunca começam com grandes acontecimentos? Quase nunca começam com grandes mudanças, com grandes, eh, sinais? Bom, na maioria das vezes, tudo isso começa em algo pequeno, detalhezinho minúsculo que a gente deixa passar às vezes. Por exemplo, uma palavra dita no momento certo, uma palavra específica dita com a intensidade certa, uma decisão aparentemente insignificante no momento, mas que depois você parando para analisar, essa foi a decisão que te colocou no lugar que está hoje. Por exemplo, um cargo melhor, um hábito, uma rotina que você repete, que você percebendo no começo você não deu muita importância, mas depois analisando melhor, foi esse hábito, foi essa rotina que te trouxe a, por exemplo, um físico melhor e outras coisas do tipo. E várias delas compõem desses mínimos detalhes. Pegar o exemplo da palavra. A palavra tem os seus detalhes, por exemplo, o tipo de palavra que você fala, qual palavra que você fala, qual a intensidade que você fala, e você, tendo ciência desses detalhes, você consegue mudar um pouco o seu dia a dia com esses mínimos detalhes. Falando coisas como, por exemplo, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia produtivo e coisas do tipo. Esses detalhes que vão lentamente mudando. E é esses detalhes que eu falo. Foi um exemplo, é esse tipo de detalhe que importa, que muitas das vezes é comumente ignorado. E eu falo isso porque, pelo menos assim, eu admito que eu tenho, né, o autismo e por conta de eu ter essa condição neurodivergente, eu costumo ter atenção em muitos detalhes e muitas nuances que a maioria das pessoas não costuma ir atrás. E é esses que a gente vai explorar um pouco em outros contextos, porque agora expondo um pouco minha opinião, a importância dos detalhes vai além dessas coisas que eu falei aqui. Vai em âmbitos espirituais, filosóficos e intelectuais. Mas como exatamente? Bom, vamos lá. Vamos começar explorando isso partindo do seguinte ponto, que os detalhes, cada detalhe que envolve alguma coisa, são como engrenagens silenciosas que as movem. Por exemplo, quando a gente observa uma obra de arte, uma música, uma construção, a gente percebe que a qualidade da pintura toda, a qualidade da música, da arquitetura, depende de pequenos detalhes, pequenas atenções dadas aos pequenos detalhes, às pequenas partes, que no começo, sei lá, adicionar, por exemplo, um elemento, um símbolo ou algo visual, pode parecer algo que não vai mudar nada na pintura, mas que no final incrementa muita coisa. Incrementa simbologia, incrementa uma mensagem poderosa e enigmática e outras coisas do tipo. É um exemplo que eu peguei melhor, porque a arte é uma coisa que eu adoro, eu curto muito, e ela compõe exatamente desses detalhes. Um símbolo
que é pintado na pintura, ou um elemento que é colocado de forma bem sutil, um um detalhe particular no rosto ou no semblante, por exemplo, da pessoa que está sendo retratada na pintura e coisas do tipo. E você olhando tudo isso, você percebe como os detalhes importam. Os detalhes são a engrenagem que sustentam toda a nossa sociedade. Ela costuma ser a excelência, né? Ela costuma ser o resultado desses detalhes minuciosos que são adicionados. Então é por isso que, por exemplo, quando você vê uma obra que é muito bem desenhada ou algo assim que te toca muito uma música, isso tudo acontece graças ao fenômeno dos detalhes. Por exemplo, agora aplicando no contexto da música, uma letra específica que remonta a experiências específicas, como por exemplo, a experiência de frustração, abandono ou experiência de vício, essas coisas, e certos tipos de sons, certo tipo de notas e coisas do tipo que adicionam na música aquele tom melancólico, aquele tom de raiva, sabe, daquela emoção que a pessoa que está criando quer evocar nas outras pessoas. E é basicamente isso, meus caros. Os detalhes, eles são muito, mas muito importantes. Não pare nem por um minuto para se questionar sobre isso, porque, como nós vimos em alguns exemplos que eu dei, os detalhes estão ao nosso redor. Claro que nem todos, agora falando de. Não estou falando aqui de forma julgatória ou algo do tipo, é talvez uma percepção minha, mas pode estar errada, mas muitos podem não ter essa mesma paciência ou essa mesma capacidade de enxergar os detalhes. Mas engano seu se você acha que isso é algo que você nasce com isso, ou que você, sei lá, tem ou não. É algo que você pode desenvolver. Por exemplo, você pode pegar, por exemplo, músicas e artes e parar para analisar o que está por trás dela. Como ela foi feita, como ela foi construída, até chegar no estado final. Às vezes, mas só às vezes, esses pequenos detalhes, quando você descobre, deixa aquilo que era belo algo simplesmente mais belo ainda, mais magnífico. Agora vamos explorar um pouco na perspectiva espiritual. No aspecto espiritual, os detalhes, eles importam muito, porque entrando mais a fundo, os detalhes na perspectiva espiritual, na visão espiritual, molda toda a nossa realidade. Como, por exemplo, as ações simples que a gente faz no cotidiano, como o tipo de palavra que a gente usa, o tipo de tom que a gente usa, eh, o tipo de coisa que a gente faz aos outros, faz às outras pessoas, o tipo de serviço que a gente faz e outras coisas do tipo que vai somando, somando e somando e que quando você não percebe, esses são detalhes que alteram a sua vida espiritual. Por exemplo, crescimento, o o despertar espiritual, o crescimento espiritual, queira chamar da forma como for, ele não acontece apenas com detalhes não, desculpa, ele não acontece apenas com, eventos ou experiências extraordinárias. Ele acontece principalmente quando a gente aprende a encontrar significado no ordinário. Significado naquilo parece parece ser um detalhe que não importa, como por exemplo, ah, esse detalhe aqui sobre, por exemplo, eh, acordar todas as manhãs e rezar é um detalhe que pode mudar muito a minha vida, que se colocar a minha fé total em Deus, eu consigo entrar nesse crescimento,
eu consigo evoluir meu espírito, eu consigo, sabe, eh, atingir outras coisas. E, especialmente na perspectiva espiritual, esses detalhes estão muito presentes na nossa vida ao redor. Eu vou dar um dos exemplos aqui, mas eu não vou me aprofundar muito. Os elementos que a gente vê, por exemplo, em filmes, músicas e coisas do tipo, por exemplo, um certo olho, que vocês que entendem sobre esse assunto já entenderam onde eu quero chegar, um certo símbolo escondido em um filme, ou coisas do tipo assim, que, quando você vai estudar mais a fundo, tem significados espirituais específicos. E esses detalhes que eu estou falando também, principalmente, porque vamos supor que você, como indivíduo, quer atingir esse despertar espiritual e essas coisas, mas, por exemplo, está escutando uma música específica que sutilmente tem mensagens subliminares que baixam a sua frequência, como, por exemplo, músicas que, exaltam que é bom sofrer, por exemplo, por amor ou coisas do tipo. Ou, por exemplo, que é muito urgente você fazer, aquele ato libidinoso, que sua vida compõe disso, e que sem isso você é nada, e outras coisas do tipo, que são elementos bem específicos, detalhes bem específicos, que você parando para analisar pensa: "Ah, mas isso aqui não se conecta com aquilo", mas quando você soma tudo, você vê que sim, importa muito, muito mesmo. Isso pode ditar, por exemplo, se você vai progredir ou não nesse caminho do crescimento do despertar espiritual. O despertar espiritual, eh, não s não tenho propriedade muita para falar desse assunto, mas pelo menos passando um pouco da minha perspectiva, com base nas minhas experiências, o despertar espiritual acontece quando você para um momento, se isola por um tempo, não permanentemente, porque isolamento também é ruim e te expõe a tentações e coisas do tipo, mas o despertar espiritual, para aqueles que estão à procura dele, ele acontece justamente por conta desses mínimos detalhes. Por conta de, por exemplo, você estudar o que é, por exemplo, frequência energética e você ter a ciência de que, então há energias boas e energias ruins e eu devo me alinhar para atrair coisas boas. E, por exemplo, sobre questões relacionadas à oração. Você saber os detalhes por trás do que você diz, do que você fala, do tipo de 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 pedido que você faz, essas coisas, você vai entender: "Ah, então, na verdade, minhas palavras têm poder e muito. Então, eu vou entrar em contato mais com Deus, eu vou procurar mais a Deus para que ele apareça mais em minha vida". E coisas do tipo, e que somando, 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 você chega, por exemplo, em respostas, você chega em verdades, revelações só algumas vezes, ou também você chega, eh, naquele ponto que você consegue realmente ter o contato espiritual com Deus. E esse é um dos exemplos também que eu peguei aqui para abordar essa questão dos detalhes. Agora, parando para pensar um pouco na perspectiva filosófica, isso muda muito também. Porque, filosoficamente, os detalhes nos ensinam muito sobre a natureza da realidade. A nossa vida ela é construída basicamente de escolhas, né? Escolhas que no começo aparentam ser pequenas, minúsculas. Uma decisão leva a outra. É basicamente um processo em cadeia, sabe? Por exemplo, um pensamento influencia uma ação cria um hábito e o hábito molda o caráter. E muitas das vezes, na perspectiva filosófica, essa questão, eu vou entrar mais a fundo, ela entra perfeitamente para explicar a importância dos detalhes. Vamos pegar exemplo alguns autores, como por exemplo Nietzsche e Platão e Aristóteles.
As mensagens que os 3 propagavam em suas obras filosóficas, cada uma delas foram compostas desses mínimos detalhes que aparentemente não importa. Eu vou dar um exemplo aqui melhor para ficar mais ilustrativo. A obra do Friedrich Nietzsche sobre o o anticristo é uma obra muito interessante que eu tinha lido dele e me fez parar para pensar, para refletir sobre a perspectiva geral sobre o cristianismo, sobre a religião, sobre Cristo e Deus, sabe. E lendo o livro de Nietzsche, eu fui em cada página pegando detalhes, por exemplo, em falas deles que, somando todo, conseguia dar aquela visão geral. Por exemplo, algumas analogias, metáforas e exemplos análogos específicos que ele introduz na sua obra para explicar a sua mensagem, para expor o seu a sua perspectiva sobre o cristianismo, né. Eu não vou, lembrar agora o trecho especificamente, que faz um tempinho que eu li, mas eu também tenho que reler de novo, porque apesar de eu ter lido, eu realmente não consigo dizer se eu entendi tudo, então posso estar falando alguma besteira, mas vamos pegar isso apenas como um exemplo para eu demonstrar aqui, né. E você analisando, por exemplo, o significado de, detalhes, por exemplo, o significado de metáforas específicas, o significado de palavras e trechos específicos, quando você vai juntando tudo isso, é o detalhe que compõe as obras filosóficas. E é os detalhes que, por consequência, transmitem esses conhecimentos para todos nós. E encerrando o episódio, é basicamente isso. Os detalhes importam, importam muito. E eu não quero parecer um cara que, tipo assim, tem todas as respostas, porque na verdade eu não tenho. Porque o mundo, ele é muito complexo. O mundo, ele tem várias facetas, várias nuances. É impossível ter uma resposta concreta para as coisas mais profundas da vida, como coisas que eu ia citar agora, mas eu vou deixar para um próximo episódio, mas que basicamente move as nossas vidas. Eu não sei se fez sentido esse episódio, eu quero a opinião de vocês, espero vocês no próximo episódio.